Fala, vivente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o W. O W, que é como é chamado a força da farinha. Se você está nesse mundo da panificação, da pizzeria e provavelmente não viu ainda esse termo, fica tranquilo que eu vou explicar tintim por tintim agora nesse vídeo para você. O W da farinha. Com o W, você consegue saber quanto tempo essa farinha precisa descansar na geladeira antes de ser utilizada, quais aspectos devemos levar em consideração ao escolher uma farinha e que o W é eficaz se usado em farinhas brancas provenientes de trigo macio, como o tipo 1, e perde gradualmente a eficácia quando olhamos para farinhas mais integrais ou quando mudamos o tipo de trigo. Então pega esse teu dedo enfarinhado aí, deixa um like nesse vídeo, se inscreve para fermentar o canal e não esquece de tocar no sininho também. Comenta aqui embaixo se você sabe ler uma ficha técnica do moinho e eu quero saber. Bora pro vídeo! Quando ouvimos falar sobre força de farinha, podemos buscar informações, por exemplo, no Google ou em alguns manuais. Geralmente, é definida como a capacidade de uma farinha de resistir à fermentação, ao estresse mecânico durante o processo de batimento e bem como também a capacidade de absorver água. Em resumo, o W representa a capacidade da panificação de uma farinha e é indicado pela letra maiúscula W. Isso porque a letra foi escolhida para abreviar a palavra work, que vem do inglês trabalho. Para entender melhor quanto é capaz de trabalhar uma farinha, precisamos entrar mais nos detalhes e entender como o W é medido, o que é uma das principais chaves para compreender melhor esse assunto. A medição de força da farinha é feita através de um equipamento bastante conhecido no ambiente da panificação, que é o alveógrafo de Chopin. Resumidamente, o teste do alveógrafo consiste em colocar uma amostra de massa dentro de um equipamento que infla essa massa com ar até que ela estoure e retorne. Nisso é formado um gráfico. Como você pode ver, é apenas uma curva e o W, ou seja, a força da farinha, é representada pela área nessa curva. Quanto mais forte a farinha, maior será a área sob a curva, e vice-versa. Como essa curva se desenvolve? Com a primeira explosão de ar, que é a força necessária para inflar inicialmente essa amostra de massa, obtém-se a primeira parte da curva, onde se chega ao pico, que mede a elasticidade da massa, ou seja, a quantidade de força necessária para deformar essa amostra de massa. Por outro lado, a parte mais longa da curva geralmente representa a extensibilidade, ou seja, quanto essa bolha se expandiu ao ser inflada pelo gás e o equipamento até a sua ruptura. Claro, os gráficos do W podem variar em sua formação, então geralmente podemos dizer que as farinhas mais modernas tendem a ter um equilíbrio muito maior, a farinha tende a ter um certo equilíbrio, uma relação de tenacidade e extensibilidade sempre próxima de 0,5, porque com essa relação podemos ter farinhas mais adequadas para a panificação. Portanto, em geral, não há muito o que fantasiar sobre o PL, Os moinhos já fazem esse trabalho por nós, ou pelo menos deveriam fazer esse trabalho. E o PL deveria estar sempre próximo aí a 0,5, a meio. Mas não é bem o que a gente vê, geralmente, em moinhos brasileiros. Posso dizer, inclusive, que essa é a principal diferença entre os moinhos brasileiros e os italianos. O que é interessante perceber é que o equipamento produz essencialmente um estresse mecânico na massa que é medido no alveógrafo e que produz um gráfico específico. Os parâmetros nos quais o W é baseado são essencialmente a tenacidade e a extensibilidade, sendo a tenacidade vista pelo eixo vertical do gráfico e a extensibilidade pelo eixo horizontal. Eu mesmo, quando começava a fazer uma massa ali, lá no início, quando eu comecei a fazer pizza, eu não dava muita ligação para o tipo de farinha que eu utilizava, porque eu usava a farinha que tinha lá no saco escrito pizza. Só que a realidade é que se eu pegar uma pizza com um PL muito alto, na hora de eu abrir o disco, eu já sinto uma elasticidade muito maior. Então, teoricamente, eu preciso fazer uma fermentação um pouco maior nessa massa, aumentar um pouco mais a hidratação, se eu quero ter mais sensibilidade. Então, olhar para uma ficha técnica, saber identificar um PL ou um W é essencial para que você saiba como tirar um produto que não vai te dar dor de cabeça. Se você ficar lá com aquele disco de massa, ficar puxando, só porque você quer manter 60% de hidratação na tua massa, é, no mínimo, uma ignorância da tua parte. Então, você precisa conhecer os parâmetros técnicos para que você tenha mais tranquilidade no momento do trabalho.
Essa é uma dica importante que eu deixo para você. Para mim acontecia exatamente isso. Eu tinha lá um disco de massa em que eu abria e ela voltava. Abria e ela voltava. Eu tinha que abrir 4, 5 vezes, aí deixar ela repousar para daí abrir definitivamente uma vez e ela chegar aos 30 centímetros. Ou, por exemplo, a pizza no momento da cocção reduzia 2 ou 3 centímetros. E o que acontecia era que a minha massa tinha um PL muito alto. A farinha que eu utilizava tinha um PL muito alto. Então isso fazia com que eu tivesse uma elasticidade exacerbada, né, demais na minha massa. Agora é claro que podemos nos perguntar quando o W é mais alto ou mais baixo, ou seja, quando uma farinha é mais forte ou mais fraca. Primeiro, devemos entender que o W está fortemente relacionado com o teor de glúten dessa farinha, ou seja, quanto maior o teor de glúten de uma farinha, ou melhor, quanto mais glúten ela consegue desenvolver durante o processo de amassar, maior será potencialmente a força que essa farinha pode ter. No entanto, isso não se aplica a farinhas diferentes do trigo macio, como as farinhas de trigo duro, semolina ou integrais. Nesse caso, não podemos fazer uma correlação direta entre o teor de proteína e a força da farinha. É importante entender que a força só pode ser calculada de forma eficaz em farinhas de trigo macio, ou seja, farinhas comuns do tipo 1 brasileiras ou do tipo 0 e 00 italianas. Nas tipo 1 italianas, por exemplo, às vezes é mais provável encontrar essa informação, mas quando se trata das tipo 2 ou integrais, é muito difícil encontrar um indicador sobre a força dessas farinhas. Isso ocorre porque farinhas do tipo 1 e tipo 2 integrais, elas contêm uma certa quantidade de outras partes do grão, como farelo, como germe. Isso tudo interage negativamente com a formação do glúten, portanto, são mais fracas. Consequentemente, quando a gente vai fazer um teste no alveógrafo, as farinhas integrais de tipo 2 não conseguem ter um bom desempenho. E então a gente não consegue tirar um W eficaz dessas farinhas. Portanto, os valores no alveógrafo também são distorcidos e não refletem verdadeiramente a força panificável desta farinha específica. O motivo pelo qual muitas vezes não encontramos o W relatado em farinhas tipo 1, tipo 2 integrais é exatamente porque não há sentido fazê-lo. Para pizzas de longa fermentação, o mínimo necessário, no meu ver, para que exista uma resistência da massa na fermentação até 24 horas, seria uma farinha tipo 1 brasileira ou tipo 00 italiana, com um mínimo de 11, 12 gramas de proteína a cada 100 gramas de farinha. Então é importante que você observe a tabela nutricional e vá no específico para buscar uma farinha desse tipo. Se você deseja se aprofundar mais ainda nos teus conhecimentos sobre W, sobre a arte branca, a pizza de longa fermentação, aprender muito mais aí sobre a manipulação das massas e sobre como se diferenciar com o teu produto para ter um rápido crescimento do teu negócio, isso aí tudo com um conteúdo super atualizado e que garanta um suporte contínuo, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o meu curso, o Impasto Italiano. Consegui te ajudar nesse vídeo? Bom, toda terça-feira tem um vídeo novo aqui no canal, então já ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários se você usa um mix de farinhas, se você usa olhar para as fichas técnicas das tuas farinhas e quais as farinhas que você usa para fazer a tua pizza. Nos vemos nos próximos vídeos e bora viver de pizza!